Olá, treinando Blusan, meu nome é Roberto Marcel Caurim e serei o seu instrutor nessa videoaula. Apesar dos sistemas fotovoltaicos conectados à rede não precisarem das baterias como nós utilizávamos antigamente nos sistemas isolados ou sistemas autônomos, as baterias são ainda de suma importância para os sistemas fotovoltaicos em geral. Mesmo que nós estejamos hoje com um sistema fotovoltaico conectado à rede, nós temos a possibilidade de utilizar os inversores híbridos para que possamos fazer um backup para que no caso de falta de energia, o cliente, aquela residência, não vai ficar sem energia elétrica. Porque como todos sabem, no momento em que acaba a energia de uma residência, eu tenho um corte de energia, automaticamente o inversor conectado à rede, o inversor interativo, vai acionar uma das funções que ele tem, que é aliás uma função importantíssima, que é a função de anti-ilhamento. O que é a função de anti-ilhamento? É uma função em que o inversor não pode transformar aquela residência em uma ilha de energia em um mar de escuridão. Ou seja, até por questões de proteção do operador da concessionária que eventualmente possa estar fazendo uma manutenção, no momento que ele desliga a energia, o sistema fotovoltaico, que é uma micro-usina, ele obrigatoriamente desliga, deixando a residência ou uma casa ou um comércio sem energia, mesmo durante o dia. Nesse caso, se há a necessidade de se manter a energia, como nós temos alguns clientes que são clínicas de odontologia ou algumas clínicas que fazem pequenas cirurgias que não podem se dar ao luxo de ficar sem energia elétrica. Nesses casos, nós projetamos o sistema fotovoltaico conectado à rede e, juntamente com o sistema fotovoltaico conectado à rede, nós projetamos um sistema de backup, de reserva, utilizando inversores híbridos que irão utilizar, mesmo sendo o sistema conectado à rede, irão utilizar baterias do tipo estacionárias para manter pelo menos o mínimo de energia para essa residência ou para essa clínica ou para esse comércio. Inclusive nós tivemos um caso interessante de uma clínica em que o odontologista, o dentista, uma das especialidades dele era a cirurgia. Então ele costumava comentar o seguinte: imagina no meio de uma cirurgia eu ficar sem energia elétrica. E já aconteceu com ele. Então é uma situação extremamente complicada. Nesse caso nós projetamos o sistema fotovoltaico e projetamos também um sistema híbrido, utilizando inversor híbrido, um sistema de backup que, mesmo acabando a energia, aqueles equipamentos básicos continuariam funcionando por um determinado tempo que ele sabia. Então ele poderia se programar no caso de uma falta de energia. Entretanto, para nós conhecermos como funciona uma bateria, a ideia é nós irmos à base da bateria. Como funciona uma bateria em sua base? Qual o básico de uma bateria? Vamos lá. A definição de uma bateria, no caso de chumbo ácido, é a seguinte: eu vou utilizar um eletrólito. O que é o eletrólito? É um meio, nesse caso aqui é um meio aquoso, poderia ser em gel também, no caso das baterias seladas de gel, né? Eu tenho um meio aquoso. Por que aquoso? Porque ele tem água destilada na sua grande parte e misturado numa quantidade pequena, mas não desprezível, de ácido sulfúrico, que deve-se tomar muito cuidado. É uma das razões pelas quais nós utilizamos óculos ao manusear as baterias, fazer a manutenção das baterias. Então, o ácido sulfúrico que é utilizado nas baterias é um ácido forte, portanto, tomem todo o cuidado. Então, nós temos o eletrólito, como eu disse, que é esse meio aquoso, da água destilada mais o ácido sulfúrico. Eu tenho duas placas, né, que o anodo e o catodo. No caso aqui eu tenho uma placa negativa e uma placa positiva. E entre as placas eu tenho um separador, um isolante, que irá isolar uma placa da outra. As baterias que nós utilizamos comumente são as baterias
mais atualmente nós utilizamos as baterias de chumbo ácido. Por que elas são chamadas de chumbo ácido? Porque elas são compostas de ácido, no caso o meio eletrolítico tem ácido, né? O eletrólito, né, é composto de ácido mais água destilada, e as placas são feitas de chumbo. No caso da placa negativa, chumbo, e a placa positiva, dióxido de chumbo. Tendo como definição que a bateria é um acumulador elétrico que vai acumular energia sob a fórmula química e posteriormente vai a converter em energia elétrica, nós precisamos entender como ocorre esse processo químico, essa reação química dentro da bateria. Começa utilizando o ácido como um dos componentes dessa reação química. O ácido sulfúrico, ele vai sofrer um processo de redução e os seus íons vão ser transportados da placa negativa para a placa positiva. Esses íons do ácido sulfúrico, quando ele entra em contato com as placas, ele vai criar um outro elemento, ele vai decapar, ele vai corroer essas placas, tanto a positiva como a negativa, e o produto final do ácido sulfúrico mais o chumbo, o dióxido de chumbo nesse caso da placa positiva, ou chumbo na placa negativa, vai gerar um elemento que é o sulfato de chumbo. O sulfato de chumbo, ele mostra o quanto que a bateria está descarregada. Ou seja, se eu analisar esse eletrólito depois de uma bateria, depois que eu utilizei a bateria, que ela está bem descarregada, eu vou perceber que ela tem uma grande quantidade de sulfato de chumbo. Por quê? Porque o ácido sulfúrico entrou em reação com as placas negativa e positiva, gerando o sulfato de chumbo. Ou seja, quanto mais sulfato de chumbo eu tenho na composição desse eletrólito, mais descarregada está a minha bateria. E, consequentemente, quanto mais ácido sulfúrico eu tenho nesse eletrólito, mais carregada está a minha bateria. Ou seja, em suma, o processo químico é eu perder ácido sulfúrico, diminuir a quantidade de ácido sulfúrico na concentração desse eletrólito e aumentar a concentração de sulfato de chumbo, que é o residual dessa reação química. Inclusive, esse processo químico, ele ocorre independentemente de eu ter uma carga externa. Essa migração de elétrons entre a placa negativa e a positiva, ela ocorre o tempo todo. É por isso que as baterias, se você deixar as baterias paradas, elas vão se descarregar. É o que nós chamamos de autodescarga da bateria. Uma bateria de chumbo ácido, ela tem uma taxa de autodescarga elevada. A bateria estacionária, que é a que nós utilizamos para sistemas fotovoltaicos, né? O próprio nome diz, elas foram feitas para funcionar estacionárias, paradas. Ela tem ainda uma taxa de descarga de autodescarga um pouco menor do que a bateria automotiva. Mas isso nós falaremos um pouco à frente. Mas nesse caso, quando nós colocamos uma carga aqui, ou seja, se eu não coloco a carga, eu tenho essa bateria aqui, que ela está em circuito aberto. Mesmo assim ocorre a autodescarga, como eu disse para vocês. Ou seja, a bateria, mesmo não tendo uma carga externa ligada a ela, ela vai perder carga pelo processo químico que é a autodescarga. Porém, se eu colocar uma lâmpada aqui, por exemplo, tá? Nesse caso uma lâmpada de 2 volts, por quê? Porque aqui eu estou simulando um elemento, uma célula de uma bateria, que é uma placa positiva, uma placa negativa, uma placa positiva e esse elemento separador no meio delas. Um elemento como esse, numa solução de ácido sulfúrico, ele gera aproximadamente 2 volts, um pouco mais que isso, mas aproximadamente 2 volts. E aí vocês podem perguntar, mas a bateria tem 12 volts. É porque na bateria nós pegamos esse elemento, cada um deles, e colocamos em série. Ou seja, colocando 6 elementos de 2 volts em série, eu vou ter uma bateria de 12 volts. E o contrário dessa reação química
também é válido. Se a bateria está descarregada, consequentemente eu tenho uma quantidade maior de sulfato de chumbo nesse meio eletrolítico, nesse eletrólito. Se eu inserir uma corrente, eu vou transformar eu gero uma reação química que faz exatamente o caminho contrário. Eu transformo esse sulfato de chumbo novamente em chumbo e dióxido de chumbo, tendo como resíduo o ácido sulfúrico. Ou seja, eu volto praticamente à mesma situação que eu estava anteriormente. Na verdade não é 100%. Esse processo ele não é 100% reversível. Até porque se ele fosse 100% reversível, as baterias seriam praticamente eternas. Isso não acontece. Nós sabemos que as baterias ela têm um determinado ciclo de vida. Ela vai conseguir... O ciclo de vida dela, a vida útil dela é composta de uma quantidade de ciclos. Então nós sabemos que, não sendo eterna, algo nós perdemos entre esse processo de descarga e o processo de carga da bateria, que é um fenômeno que nós chamamos de sulfatação. Sulfatação é o seguinte: quando você descarrega essa bateria, você gera o sulfato de chumbo, que aliás é comum. O sulfato de chumbo faz parte do processo químico, ele tem que ocorrer. Porém, quando você recarrega essa bateria, uma pequena parte dele, dependendo até de outros fatores como temperatura, profundidade de descarga, o quanto a bateria fica descarregada, você vai gerar uma quantidade de sulfato de chumbo, porque esse sulfato de chumbo que é gerado, ele é uma solução, ele é uma molécula cristalina, levemente cristalina, ou seja, eu consigo, por intermédio de uma corrente que eu aplico no sulfato de chumbo, dissociar ele totalmente. Só que parte desse sulfato de chumbo se torna uma molécula um pouco mais dura, que acaba formando escamas sobre as placas e sobre os isolantes. Mesmo eu injetando corrente, esse sulfato de chumbo mais duro que nós chamamos, que é um sulfato cristalino mais duro, esse sulfato de chumbo eu não consigo dissociar ele novamente injetando uma corrente elétrica. Ou seja, toda vez que a bateria descarrega, parte desse sulfato de chumbo eu não vou conseguir transformar ele novamente em ácido sulfúrico e chumbo. Ele vai permanecer no formato de sulfato de chumbo, formando pequenas escamações nas placas e nos isolantes. É por isso que, num determinado número de ciclos, a quantidade de sulfatação vai ser tal que eu perco a bateria. É por isso que a bateria tem uma vida útil. Mas é claro que essa quantidade é pequena e, como eu já disse, ela varia em função de vários fatores, que nós vamos ver um pouco à frente. Bom, aqui nós já temos uma representação de uma bateria real, né? Em que nós temos aqui as placas exatamente como no molde anterior, a placa positiva, a placa negativa, as placas que ficam separando a positiva e a negativa. Nós temos aqui os envelopes separadores que compõem o elemento total, e esses elementos aqui serão conectados em série, no caso da bateria automotiva ou no caso da bateria estacionária que nós utilizamos. Serão 6 elementos desses, cada um com 2 volts, que vai gerar no total, como estão conectados em série, vai aumentar a tensão e vai chegar a 12 volts. Tá? Nós temos essa caixa aqui da bateria de um polipropileno, o sistema de fixação para que nós possamos fixar essa bateria, os polos dela, o positivo e o negativo, algumas têm indicador de carga. Então aqui já dá para você ter uma ideia geral de como funciona essas baterias. Basicamente nós temos 2 tipos de baterias, que são as baterias abertas, que você eventualmente precisa fazer a manutenção delas. A manutenção delas na parte do eletrólito, tá ok? Na parte do eletrólito é simplesmente completar a água. Por que você tem que completar a água? Por que a bateria perde água? Essa água evapora? Na verdade não é que ela evapora. O que ocorre existe um processo chamado eletrólise. A eletrólise é o seguinte: é quando a molécula da água, quando eu injeto uma corrente nela, ela acaba se dissociando em hidrogênio e oxigênio. E o hidrogênio, ele vai se evaporar. Tanto o hidrogênio como o oxigênio, ele se evapora. Então eu perco
pelo fato de ocorrer em parte dessa água a eletrólise, eu perco esses gases. Perdendo esses gases, obviamente eles não vão se recombinar e eu perco a água também. No caso das baterias fechadas ou seladas é um pouco diferente. As baterias são absolutamente vedadas, que não é o caso de uma bateria aberta, que você consegue acessar ela a todo momento. Uma bateria fechada, ela é regulada por uma válvula, no caso de um superaquecimento ou de um aumento da pressão interna, ela vai liberar esses gases, mas você não tem como completar a água. E aqui também eu volto a falar da questão da sulfatação, né? O envelhecimento da bateria está ligado ao aumento da sulfatação. Como eu disse, vão se formando escamas, tanto na placa positiva como na placa negativa, e também no elemento separador, e essas escamas de sulfato de chumbo irão cada vez mais fazer com que a bateria não consiga retornar ao estado anterior que ela estava, e aí a bateria vai envelhecendo. O envelhecimento da bateria, inclusive, é um processo comum, como nós que envelhecemos também. Mas não podemos deixar que ocorra um envelhecimento prematuro. Nós vamos ver um pouco à frente como nós podemos evitar que haja um envelhecimento prematuro da bateria. O envelhecimento é certo, ele vai ocorrer. Sulfatação vai ocorrer sempre. Porém, nós não devemos deixar com que ela ocorra prematuramente. Então, vamos ver quais são as causas que levam à sulfatação prematura, ou seja, ao envelhecimento prematuro da bateria. Primeiro, se você não recarregar uma bateria após uma descarga, deixando, por exemplo, você descarregou a bateria de um sistema fotovoltaico e não reconectou, digamos que você por algum motivo teve algum problema no seu sistema fotovoltaico, ou que você tenha ido viajar e você não reconectou o sistema fotovoltaico à bateria, recarregando-a. Se a bateria ficar muito tempo com a carga baixa, ela aumenta a sua taxa de sulfatação. É um tipo de sulfatação prematura. Um outro caso comum em que ocorre o envelhecimento prematuro da bateria ou sulfatação, aumento da sulfatação prematuro, é quando você armazena baterias em locais com temperaturas elevadas. E esse aqui é um grande problema na prática. Por quê? Porque quando você monta um sistema fotovoltaico, no caso de um sistema isolado, por exemplo, fica um pouco mais complicado fazer isso, porque geralmente são regiões isoladas e quentes, e você não tem como colocar um ar-condicionado para manter essa bateria sob o ar-condicionado, até porque não faria o menor sentido. E aí você tem esse problema sério. A bateria, o fabricante lhe diz o seguinte: olha, se você utilizar essa bateria com uma profundidade de descarga de 20%, que nós vamos ver o que é isso um pouco à frente, essa bateria vai durar 4 anos. Mas na prática ela não dura 4 anos, porque dificilmente nós vamos conseguir, na prática, manter essa bateria a 20, 25 graus, que é o que pede o fabricante.